Vamos todos, meus irmãos, colocar nossos pensamentos no Divino Mestre Jesus, que nesse momento sublime da prece, possamos encontrar em nós mesmos a centelha divina, para que tenhamos nossos pensamentos elevados ao nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a nossa Mãe amorosa. Rogamos em sentimentos de amor, paz, harmonia, que desperte-nos para a verdadeira virtude de amar-nos uns aos outros, encontrando a felicidade em meio à grande família humana, e consigamos alcançar nossas intenções incessantes pelo saber espiritual, contribuindo na implantação de um mundo mais justo e fraterno, ampliando nossa fé. Que os benfeitores, legiões de trabalhadores espirituais, nos abençoe, ilumine a todos os encarnados e os desencarnados, durante nossos estudos e sempre. Que nossa irmã Deise, ao transmitir seus ensinamentos, Mestre Jesus, seja com os raios e luzes coloridas, ao adentrar o interior de cada um ser espiritual presente, que assim seja. Que assim seja. Pronto, Deise, é com você, minha princesa. Tá ok. Tudo bom, Antônio? Como é que tá você, meu irmão? Tudo na paz, Em meu irmão. paz, Feliz, Marilene. feliz Deixa eu pelo ver quem é que mais encontro, está viu? aqui. Hein? Feliz por esse encontro com você e Ah, que todos os bom, irmãos. que bom, que bom. Saudade. Nós vamos falar hoje, né, sobre a beneficência, né? E engraçado, quando o Alberto me falou para fazer o evangelho, eu estava no centro, e aí, como eu estou ainda de mudança, né, já me mudei, mas ainda não arrumei tudo, principalmente os livros, eu estava assim, o meu evangelho na hora. Aí, resultado, eu cheguei no centro, abri, eu disse, onde eu abri é onde eu vou, sobre o que eu vou falar, né? A espiritualidade, pedir a espiritualidade. E saiu a beneficência. Isso para o evangelho de vocês, a beneficência. Eu aí anotei tudo direitinho, e aí, quando começou essa mediúnica, a gente lê antes o evangelho. E aí, na hora que começou a mediúnica, caiu o mesmo capítulo, né, que a vossa mão esquerda deu que não saiba. E aí, só que o meu foi 11, a beneficência, e o outro tema foi o 12, né, para a mediúnica. Eu disse, olha aí, tá vendo? Então, estamos realmente conectados. Tudo E vai para falar encaixando e caminhando direitinho. da beneficência, né, a gente só pode pensar na caridade, né? Na caridade. E o Espiritismo, a doutrina espírita nos diz que fora da caridade não há salvação, né? E a gente fica se perguntando assim, qual é a caridade? Porque às vezes a gente tem um entendimento deturpado da caridade, né? A gente acha que fazer caridade é só dar a quem não tem. Olha, vocês já me conhecem, né? E sabem que isso aqui é uma conversa, né? Então, eu gosto da participação de vocês. Não me interrompe, não me traz constrangimento nenhum vocês interagirem, entendeu? Então, eu gosto assim, de uma conversa, né? E quando a gente tem esse pensamento de caridade, a semana retrasada,
nós assistimos um vídeo, o nosso grupo, que a gente tem um grupo segunda-feira, lá no Instituto Kardecista da Bahia, de que a gente faz uma roda de conversa com os assistidos, né? São pessoas que moravam na rua, hoje não moram mais, só um de lá que continua morando na rua, e chegou novo no grupo agora. E no final a gente faz essa roda de conversa com temas do Evangelho, com temas que eles precisam saber de higiene, de tudo, e depois a gente serve um café. Né? Aí, essa participação foi o Centro Espírita lá do Tororó, o CEAL, que fez esse vídeo, onde ele interroga a Alcione, que acho que é da FEB, não sei se ela é diretamente da FEB, mas já trabalhou muito tempo lá, sobre caridade, né? Aí ela fez justamente um paralelo entre o que é que a gente faz, se a gente faz caridade, ou seja, se a gente faz assistencialismo ou se a gente promove o ser, né? E foi aí ela falando, quando ela começa a falar, diz que essa questão de a gente dá uma sopa, a gente dá um café, e aí, mas a gente promove. A discussão foi justamente essa, né? Que promover, se nos termos de se a pessoa está desempregada, você conseguir um emprego. Porque existe um pensamento de que se você só dá, você pode estar criando um vício, ou melhor, um viciado, né, em receber. E no meu pensamento, eu acho sim que a pessoa que vai para receber aquele café, muitas vezes ele vai só pelo café. Mas a maioria hoje não vai só pelo café, vai também para ouvir a explanação, discutir porque eles interagem com a gente, né? Então, quando aqui fala de beneficência, beneficência é aquilo que a gente faz com o coração aberto. Não faz só por fazer. A beneficência é o que você dá e você se alegra porque você deu. Você fica feliz. Quem falou sobre isso aqui foi o bispo de Argel, Adolfo, bispo de Argel. Então, ele diz que a caridade é aquela que você faz de alma, com a alma feliz. Aí eu vou e quero saber, o que é que vocês acham? Cada um pode falar, dizer sua opinião, entendeu? Só é abrir aí o microfone e podem falar, a gente vai conversando, né? Léo, já vi Léo aqui, abriu o microfone, pode falar, viu, Léo? Querida, boa noite, querida. Aqui Boa nós noite. temos aqui no nosso grupo, aqui em casa, nós temos um trabalho voluntário também, que a gente arrecada mantimentos, temos cadastrado 18 pessoas também. A gente distribui alimentos uma vez por mês e o pessoal aqui faz evangelho. A gente dá o alimento não só do corpo, mas também do espírito, né? Da alma. Uhum. A gente pega textos do evangelho que a gente está fazendo, a gente discute entre o grupo com essas senhoras, a gente vai ter um bate-papo, assim, toda uma vez por mês. A gente distribui as cestas, dá uns brindes, uma sopa, depois a gente discute sobre o evangelho. Aí a gente vai conversando até dar o horário no final. Quer dizer, a gente interage com elas, explica, a gente dá uma linguagem simples para elas entenderem do dia a dia, menos rabuscado do dia a dia, né? Dela, assim, Uhum. por exemplo, a gente pega no dia a dia, a gente vai colocando exemplos e vamos pegando o texto do evangelho e passando para ela.
É um trabalho que a gente faz aqui uma vez por mês. São senhoras de idade. São só senhoras de idade. O grupo que a gente conseguiu. São 18 pessoas. Não. Mas acontece que essas senhoras, elas também podem ser divulgadoras, ou seja, o que elas ouvem lá, elas podem passar, né, para os lugares com quem elas convivem, né? Então, no meu entender, esse trabalhinho pequeno que às vezes a gente dá, e a gente não dá com o intuito de, não, eu estou dando só por dar, não. O importante é porque a gente sabe das dificuldades que estão nesse momento agora. Tem muita gente que realmente está sem poder comprar alimento. São poucos, graças a Deus que seja, quanto menos melhor, mas essa questão da caridade material, ela é só um pedacinho da caridade. Porque quando a gente tem caridade, quando a gente faz uma beneficência, não é só o lado material. Existe também, quando ele chama a atenção da gente olhar para os nossos próximos, porque muitas vezes, os que estão mais próximos, vamos dizer assim, muitas vezes a gente faz a caridade, né? Vai dar assistência às pessoas, mas dentro do nosso lar, como é que a gente está se comportando com aquele mais próximo? Porque aquele que está no nosso lar, às vezes não precisa da caridade material, mas precisa da caridade emocional, né? Porque existem várias formas de caridade. Existe a caridade onde você, pelo olhar, existe a caridade na conversa, existe a caridade do sorriso, né? E existe a caridade do silêncio, a caridade do falar, dos conselhos, né? Como é que a gente se comporta junto dessas pessoas que são mais próximas da gente, né? Como é que a gente exerce essa caridade? Então, são coisas que a gente tem que discutir, que pensar. Como é que eu me comporto, né? Junto dos meus próximos? Como é que eu sou diante deles? O que é que eu represento para eles, né? E aí a gente estende para o vizinho, a gente estende para o ambiente de trabalho. Essa caridade. O capítulo já diz que a mão direita faz que a esquerda não sabe. No momento em que a gente faz a caridade, a gente não é bom que a gente passe adiante o que a gente está fazendo, como se a gente estivesse fazendo um autoelogio, né? Olha, eu sou muito boazinha, eu faço isso, eu faço aquilo, ajudo fulano, ajudo cicrano. Não é esse tipo de caridade, que aí Jesus diz o quê? Você já teve seu quião de reconhecimento na terra, né? O mais importante é quando a gente faz e fica em silêncio. Porque você já imaginou o que é você ouvir uma pessoa em desespero? A pessoa já está, vamos dizer assim, não aguenta mais. O mês passado, não se comenta para que não aumente, né? Mas você já imaginou o que é você fazer a caridade a uma pessoa que está querendo desabafar, você ser ouvidos dela, você parar para ouvir sem julgar, né? Marilene, pode falar. É isso mesmo. A caridade não precisa a gente pegar, como ele está falando, da cesta e doar. Isso. A caridade é bom assim. Quando a gente doa,
assim, para você que está precisando e ninguém saber. Eu tenho Uhum. menina, eu não era nem espírita. Tinha uma senhora que morava com um bocado de menino, perto da casa da minha mãe. Minha mãe trabalhava em fazenda, na casa da avó de Alberto. Quando minha mãe chegava das compras, eu roubava. Eu estou dizendo a você que eu roubava, porque as crianças estavam com fome. Tremendo, mas eu pegava. Era macarrão, pegava tudo e levava para ela dar comida às crianças. Mas quando passavam uns dias, eu falava com mãe. Mas ninguém sabia, mas eu ficava com medo de mãe brigar. Não dava carne, porque a carne estava empedrada. Mas eu pegava o escondido e dava. É assim que eu faço. A caridade é assim, a gente fazer. Não precisa nem você, nem fulano, cicano, saber não. A gente faz e fica quieto. É Isso. muito bom a gente fazer as coisas sem alarmar ninguém. Caridade para mim é isso, como você está falando. Uma pessoa que está precisando de um conselho, como eu dou muito aqui, não faça isso. É isso que eu acho que é a caridade. Mas eu também não sei direito. Eu faço assim. Não, veja bem, desde o momento que você tem consciência que você faz aquilo que você não divulga, né? Não. Então, você já está fazendo em silêncio, né? Faço muito e ninguém sabe. Eu fico Pronto, da minha quietinha. pronto, que bom. Ninguém da minha casa, nem minha mãe, ninguém eu falo. Pronto, Entendeu? isso Eu vou aí é o que deve ser feito, é se fazer com a mão direita, assim que a esquerda tome conhecimento. É isso que eu acho. A gente tem que fazer o bem, não olhar quem. Se puder Isso, e ajudar, seja ajude. com Olhar, qualquer pessoa, exatamente, não olhar a quem. não, o certo é isso. Né, Valentim? O microfone, Valentim. É isso aí, minha irmã. Quanto mais em silêncio pudermos fazer, melhor será sempre o resultado. Pois é como no próprio título do capítulo, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que O que dá faz a nossa a mão direita. vossa mão direita. E é exatamente aí que está a verdadeira caridade, né? A caridade é uma bênção tão divina que você, às vezes, uma pessoa, quando é uma pessoa verdadeira, uma pessoa sem rodeio, uma pessoa que tem ética, as próprias pessoas que têm necessidade de uma palavra, as próprias pessoas que têm necessidade, parece que alguma coisa impulsiona, direciona para aquela pessoa, para receber daquela pessoa uma palavra amiga, uma palavra de amor, uma palavra de carinho. Às vezes aquela pessoa está tão assim, num momento tão cruciante de sua caminhada, que uma palavra com amor, com muito amor, e a pessoa sente aquilo. Então, aquilo é uma caridade que vem do plano espiritual, não é da gente. Então, não tem Intuição, porquê é a pessoa tem intuída que ter pelos ética, né? bons espíritos. Então, não tem que sair divulgando aquilo que se fez. Não foi você, foi vindo do plano superior, que lhe inspirou, e aquela pessoa chegou até você, não foi por acaso. Foi um plano maior que direcionou aquela pessoa. Com E te certeza. inspirou a ter a palavra de como direcionar aquela pessoa, de como fazer com que aliviasse aquele momento cruciante. Com Então, certeza. principalmente a gente que trabalha na doutrina espírita, que temos um pouquinho de conhecimento do que é certo, a gente procurar se policiar sempre, ter muita ética, muito Deus no coração e saber como conduzir, porque tem muitas pessoas que vai seguir o exemplo da gente. Fala, fulano estava em tal lugar, está ensinando a palavra de Cristo, era uma pessoa, ele ou ela, é uma pessoa do bem, nunca ouvi falar mal dessa pessoa, então inspira aquelas outras pessoas de conseguir seus caminhos. Com certeza. E a gente vê que
voltando a falar da beneficência, como ele diz, você fica feliz em servir. É o que o bispo de Argel fala, né, Adolfo? Ele diz o quê? A beneficência ela é feita com a alma. É com a alma, não é fazer por obrigação. Não, eu tenho que dar aquela cesta básica, meu Deus, que vou juntar, vou pedir, vou fazer. E se você faz aquilo com cansaço, vamos dizer assim, só para mostrar que está fazendo, aquilo não está lhe trazendo, não está tocando na sua alma, você não está se fazendo feliz em dar aquele alimento, pedindo que aquele alimento sacie não só a questão da fome material, mas que a gente faz a caridade também colocando bons fluidos nos alimentos, né? Quando você vê vocês que dão a sopa aí, que vocês saem servindo essa sopa, que esse alimento traga saciedade também à alma daquela pessoa que está recebendo, né? Então, isso é beneficência, né? É isso, é você dar de coração. É fazer o bem sem ostentar, né? Sem que outras pessoas possam tomar parte nisso, né? Então, isso é a beneficência. E a caridade maior é fora da caridade não há salvação, quando ele diz que não é aqui na terra que você vai encontrar os louros, que às vezes a gente faz o bem, faz a caridade a uma pessoa e espera a retribuição. A caridade não precisa ser retribuída. E o bom é, se não é da pessoa que a gente fez, ela vai chegar por outros meios, por outras pessoas, a gente recebe, porque o bem, tudo que a gente faz, vai e volta. Né? Então, a gente também recebe. E necessariamente não é daquele de quem você fez. A quem você fez melhor, né? Você recebe de outra pessoa que você às vezes nem esperava. E é como você falou, nada é por acaso. Sempre que que alguma coisa vem para você, nunca imagine que foi uma coincidência, como a gente diz. Foi por acaso. Não, nada é por acaso. Tudo é muito bem trabalhado, dirigido, direcionado. Então, é por isso que a gente também deve agradecer, né? Quando a gente sente que fez o bem àquela pessoa, que sempre que aquela pessoa saiu feliz de junto da gente, a gente agradeça. Agradeça por ter sido instrumento daquilo, né? Emmanuel nos ensina que o único objetivo da gente estar aqui na Terra. Perguntaram uma vez a ele, Chico, né, perguntaram a Chico e ele se dirigiu a Emmanuel, perguntando qual era o objetivo da reencarnação, fora aqueles que a gente já sabe. Ele disse, o único objetivo é o serviço, é você servir. Então, estamos aqui para servir uns aos outros. E muita gente entende isso de forma equivocada, né? Se incomoda quando você é solicitada, ao invés de ficar feliz, porque você servir a alguém é uma forma de caridade. Né? É uma beneficência. A beneficência é justamente isso. Quer falar, Darcy? Pode falar. Eu falo assim, quem é de nós que estamos aqui, que não precisamos um do outro? Com certeza.
A todo momento você precisa um do outro. A toda fração de segundo, tanto de ajudar como também ser ajudado. Com certeza. Eu me lembro um exemplo assim simples, mas é um exemplo que eu passava, eu ia para o hospital todo dia, de manhã cedo, tinha um menino, ele bebia muito, ele ficava deitadinho ali, aí sempre eu passava logo cedo, dava bom dia para ele, voltava, dava bom dia, conversava com ele. Quando foi um dia, eu tropecei e caí ali na frente do hospital, entrando para o trabalho. Aí ele, quem foi, nesse momento que chegou para mim, ele mesmo assim caindo e me deu a mão e me ajudou a levantar. Eu não me machuquei, não tive nada, mas minha sandália soltou e eu caí. E ele foi lá, me levantou, deu aquele sorriso, a coisa mais linda, aquele menino, um menino dos 18 anos, mais ou menos. Aí falei, meu Deus do céu, como é a vida? Quem é que não precisa de ninguém na vida? A gente precisa a toda fração de segundo. Com certeza. A gente precisa de todo mundo, entendeu? A gente não pode dizer que, eu não preciso de ninguém porque eu estou forte, estou saudável. Gente, nós precisamos uns dos outros. A gente está aqui para servir. É o único objetivo do ser humano na Terra, é servir um ao outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Pois Ninguém é pior do que ninguém, nem melhor. Somos apenas eu seres estou humanos. aqui olhando que meu celular ele está com defeito, né? Então, eu estou falando pelo celular do meu filho. E eu tinha reservado um quadrinho aqui que eu queria ler para vocês, que foi que eu recebi. Foi isso aqui. Olha só, vou ler aqui. Deixa eu ver se abre mais. Pronto. Se soubéssemos o tamanho do esforço diário que cada pessoa faz para ficar bem, seríamos mais cautelosos com nossas palavras. Olha a qualidade da palavra, a caridade da palavra, né? Não economizaríamos nossos sorrisos, guardaríamos os nossos julgamentos só para a gente, escolheríamos olhar nos olhos ao invés dos celulares e não deixaríamos passar nenhuma oportunidade de ser gentis. A gente não tem ideia de como uma simples troca de atitude pode fazer uma enorme diferença na vida das outras pessoas. Às vezes, é essa sensibilidade que falta para muita gente. Saber escolher com quem tocar a vida daqueles que cruzam o nosso caminho. Foi Calita Aquino quem escreveu isso. Então, você veja que um simples olhar, esse simples gesto, você tomou uma queda, e aí você veja, você não teve nada. Ali, no meu entender, só foi um chamado de atenção. Aquela pessoa que você passa, que está ali embriagada, e que você passa, que você dá um bom dia, ela também lhe serve. Por você ter essa disponibilidade de enxergar essa pessoa, que a gente chama de marginal, né? Porque são marginalizados pela vida, é essa pessoa que veio lhe levantar, ajudar você a se erguer, né? Então, realmente, cada minuto da nossa vida, a gente tem que ter este olhar, tem que ter sensibilidade. E aí ele fala que só quem tem essa sensibilidade são as pessoas que vivem são mais sensíveis ao outro, ao irmão, ao próximo, né? Que olha aquela pessoa não com julgamento. Quantas vezes, ao depoimento de Marilene, é como ela diz, a preocupação dela era levar o alimento. Aí se você perguntar assim,
ela estava só fazendo a parte material? Não. Ela também fazia a parte emocional, amorosa, né? Porque ela se colocava até em risco. Ela poderia ter sido chamada a atenção duramente, quem sabe até ser julgada, mas ela, acima de tudo, queria fazer o bem. Ela estava fazendo essa beneficência com a alma, né? É isso que a gente tem que fazer. Fazer não por fazer, fazer com amor. Dar o melhor de si em tudo que você faz. Por quê? Porque é isso que vai lhe fazer bem. Ele aí diz assim, é a melhor alegria, ele compara a alegria da beneficência com a alegria das coisas daqui da terra materiais. Ele diz o quê? Que a gente não jamais vai poder comparar essa alegria de fazer o bem a outra pessoa com a alegria das festas que a gente participa, né? Então, a verdadeira caridade é essa. A beneficência é essa doação que você faz. E essa doação tem que ser feita indistintamente, a qualquer um. Tem que ser feita para aqueles que estão precisando. Quando a gente diz precisando, não interessa se é pobre, se é rico, não interessa se a gente conhece, se a gente não conhece. O importante é que aquele ser está precisando no momento disso, e às vezes a gente faz essa caridade, né? Sem o olhar do o que é que eu vou ganhar com isso? Quantas pessoas, quando você diz assim, rapaz, você precisa fazer o bem. Fazer o bem para quê? O que é que eu vou ganhar com isso? Aí aqui vem a resposta. Você vai ganhar fazendo. Com silêncio, você vai ganhar os louros no céu da consciência, né? Então é isso que a gente precisa entender. A ação é nossa em fazer a caridade. Então, a beneficência é justamente esse dar de você ao outro, sem troca, com alegria, com felicidade, querendo que o outro esteja cada vez melhor, né? Essa é a verdadeira beneficência. Alguém quer falar alguma coisa? Desde uma coisa, a única coisa que eu tenho para dizer para mim, como para todos, que a gente deve olhar a tudo e a todos com os olhos do amor, com os olhos do coração. A partir do momento que o amor for essa força propulsora universal, estiver comandando tudo, tudo vai melhorar, tudo vai sarar, como num passe de É mágica. justamente isso que ele fala. O mundo só vai ficar melhor quando a gente tiver essa disposição. Quando todo mundo conseguir olhar o outro como se fosse você, o seu espelho, né? Olha aquela oração de Cáritas, o final da oração de Cáritas diz o quê? Refletir a imagem de Jesus na nossa alma, né? Então, nossa alma vai ser o espelho do outro. A gente se enxergar no outro, é por isso que a psicologia diz que tudo de ruim que você vê na outra pessoa é o que você tem dentro de si. E o porquê você tem de dentro de si é que você enxerga no outro. Então, na hora que a gente souber fazer a caridade, estiver feliz em servir, a gente não vai mais ter o julgamento. Porque
tem uma vez eu assisti uma palestra lá com o Indivaldo e ele contava que duas senhoras saíram, né? Eram russas, saíram do teatro e cada uma estava com um casaco de pele. Quando elas passaram, tinha um mendigo e aí a outra foi tirar o casaco para dar para esse mendigo se cobrir, se proteger do frio. A outra aí não deixou. Não, você vai dar seu casaco de pele? A casa aqui é próxima. A gente vai em casa e lá a gente troca. Você deixa seu casaco de pele, traz um agasalho mais inferior e dá para ele. E aí ela obedeceu o conselho da amiga, só que quando chegaram em casa, tinha convidados esperando, tinham pessoas esperando, e aí na conversa elas chegaram, as pessoas não estavam planejadas para estar lá naquele horário, a conversa foi, conversa vai, conversa vem, e esqueceram. Quando lembraram que voltaram com o casaco inferior para dar para o mendigo, ele já tinha morrido de frio. E aí o doutor Bezerra disse que a caridade tem que ser imediata, que ela não pode ser discutida, é assim que ele diz. Quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Se ela tivesse feito como queria, não ouvisse o conselho do outro, talvez ele não tivesse morrido de frio. Então, a gente tem que estar atento sempre para os sinais. Porque se você dissesse assim, eu vou ali agora na festa, vamos, não tem nada. Mas na hora de você servir, sempre tem alguém que diz assim, não, deixa para depois. Depois você faz. Tem muito tempo ainda. Mas a gente tem que estar atento. Não, o momento é agora. O momento é agora. Não se pode deixar para depois. Entendeu? Então, a gente tem que estar sempre antenado com a nossa consciência, com a bondade, entre aspas, né, que a gente tem na hora de servir. Por quê? Porque sempre vão haver desvios. Às vezes você quer participar de um trabalho e aí aparece alguma coisa e você já deixa, e quando você se dá conta, você já deixou, já passou, não vai ser mais igual, porque o tempo que passa não retorna, né? O tempo e a água, quando vai embora, ela não volta mais. Então, a gente tem que estar antenado com o nosso momento. Se chegou para a gente, realize na hora. Se foi intuída, faça. Não deixe passar a oportunidade de servir, a oportunidade de amparar, né? Porque ela vai passar e não vai ser igual àquele momento. Então, essa é a verdadeira beneficência. É o que a gente fala, quantas vezes você dá um sorriso e esse sorriso vai iluminar a alma de alguém. Quantas vezes a gente retira uma pessoa até de tentar tirar a vida, de fazer suicídio, né? Com uma palavra, com uma ação, com um olhar. Então, a gente precisa ter, eu sei que a gente corre perigos, né? Hoje em dia, a gente tem um certo receio de parar para ouvir alguém que a gente não conhece, mas no momento em que a gente sabe que existe uma proteção, a gente confia. Então, é lógico que a gente não vai ser inocente de botar o pescoço na guilhotina, não é isso que a gente está falando. Mas
ter certeza. Por exemplo, você sai para fazer, vamos dizer assim, uma entrega de uma sopa, de um café, e você sai com seu coração aberto, porque você sabe que vai encontrar alguém que estava precisando disso. E lá nessa entrega dessa sopa, desse café, seja lá de uma cesta básica, só a palavra que você diz, o sorriso que você dá, a sua expressão de felicidade, enche aquele que está recebendo de esperança, de alegria, de confiança, né? Então, é esse bem que a gente tem que fazer, que a gente tem que olhar a pessoa como um ser, olhar a pessoa como você gostaria que você fosse olhar. A gente, no dia que a gente tiver condição de sempre olhar para o outro da maneira que queremos que olhe para a gente, quem é que gosta de chegar num lugar e ser olhado atravessado? Ninguém. Ninguém gosta, né? Ser humilhado, ser diminuído, ninguém gosta desse olhar. Então, se a gente não gosta, o que é que a gente vai fazer a outro dessa forma, né? Olha o outro com naturalidade. Essa é a verdadeira, vamos dizer assim, assistência que você dá ao seu irmão. Qual é o seu olhar dentro de casa? Qual é o seu olhar para o seu vizinho? Qual é o seu olhar no trabalho com seus colegas? Porque o nosso comportamento, às vezes a gente diz assim, a gente só é bonzinho na sala mediúnica, eu já não digo mais nem dentro do centro espírita, porque tem pessoas, né, tem irmãos ainda que a gente tem que colocam a nossa compreensão, a nossa tolerância à prova, né? Mas na sala mediúnica, quando você doutrina, quando você está lidando ali com os espíritos ainda equivocados, você trata, fala, o meu irmão, não sei o quê, e lá fora é a mesma coisa, é o mesmo irmão. Como é que você trata aquele que lhe agride? São essas coisas que a gente precisa refletir em nosso comportamento, para que a gente venha se mudar, né? Porque ninguém nasceu pronto, todo mundo aqui está reencarnado para um aprendizado. Tomara que a gente consiga não repetir os erros do passado, que a gente realmente consiga aprender e se transformar, né? O esforço diário que a gente faz, um esforço de melhoria. Isso também é uma caridade para consigo. No momento em que a gente se perdoa, eu errei, mas eu vou me esforçar para não errar mais. Você está sendo caridoso com você. Você está sendo beneficente também. Porque a beneficência também serve para a gente, né? Porque no momento em que eu me perdoo, eu tenho uma capacidade maior de perdoar o outro. E o perdão é como Divaldo uma vez explicou, não é o esquecimento, porque ninguém tem amnésia. Você vai lembrar, mas você não vai lembrar do mais com a emoção do momento em que você se chocou com o que ele lhe fez. Você lembra, mas você não quer o mal do outro, não vai pagar com a mesma moeda. Então, esse é um tipo de beneficência. Quando a gente tem o olhar para o outro que foi errado,
equivocado com a gente não querer o mal daquele. Se puder servir, servir. Então, são essas pequenas, esses pequenos comportamentos que coloca a caridade em prática. São essas pequenas coisas, né, do dia a dia da vida da gente. Como é que eu estou? Tem um livro de Irmão José que ele fala assim, é um capítulo chamado Aferições, onde ele diz assim, quando alguém me requisita para fazer alguma coisa, como é que você se sente? Você se sente incomodado ou você se sente feliz, honrado em poder servir? Se alguém na rua, que não vamos dizer assim, uma pessoa que a gente olha e se assusta, sei lá, porque está feio, está maltrapilho, qualquer coisa, quando essa pessoa se dirige a você, que sentimento você tem em relação a ela? Então, esses pequenos pontos vão dizer em que nível a gente se encontra, em que nível a gente está. Então, são coisas que a gente tem sempre que estar refletindo, porque se a gente cair, a gente vai ter uma forma de se levantar, né? Se nesse momento eu não pude fazer, eu vou ficar mais atenta para na outra fazer melhor. Se acontecer de novo, eu ter outra atitude, fazer melhor. Porque isso é você ser beneficente, ou seja, é você encontrar alegria em servir. É você encontrar alegria em olhar o outro como a sua semelhança, como você gostaria que lhe olhasse. Então, essa é a beneficência. É isso que a gente tem que se trabalhar para cada dia mais ser um ser humano melhor. Porque esse esforço é que faz com que a gente mude. Olha, a mudança íntima é justamente essa. Não é a quantidade de livros que a gente já leu, não é decorar todo o livro dos espíritos de frente para trás, de trás para frente, mas é a prática, a sua prática de vida. Como é que você vive? Porque não é fora do espiritismo que há salvação, é fora da caridade. Não adianta a gente ter toda a doutrina espírita internalizada dentro da gente se a gente não coloca o que Jesus ensinou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Se a gente ainda não tem esse amor, né? E é por que a gente não tem? Porque a gente não se ama ainda. A gente não sabe ainda se amar. A gente acha que se ama, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, se sobrar alguma coisa eu dou de migalha para o outro. Quando na realidade tem que ser primeiro ele, depois eu. Primeiro o próximo, depois eu. Entendeu? Então, essa é a verdadeira caridade. Esse é o verdadeiro sentimento. Se a gente ainda não está nesse patamar de entendimento, nesse patamar de... esse esforço íntimo, são as reencarnações que farão com que a gente se lapide, se modifique um pouquinho. E que a gente possa chegar a um ponto de, hoje, eu não consigo fazer, mas eu vou me esforçar para melhorar. É uma beneficência para consigo, né?
pedir desculpa. Quantas vezes a gente não consegue pedir desculpa? Dá um tratamento equivocado, mas não pede desculpa. Não ter a alegria de pedir desculpa, de ver que errou e se desculpar diante do outro. São essas pequenas coisas que são caridades. São caridades pequenas, não precisa fazer muita coisa se a gente não tem condição ainda. Às vezes a gente pergunta assim, como é que eu faço a caridade se eu não tenho nem para mim? Faça, não precisa você dispor de muitas coisas. Pare, escute, sorria, ouça, silencie na hora necessária. São formas de caridade. Isso aí a gente tem também que treinar, que pensar. Né? Vocês, vamos lá, vamos conversando aí, mostrando o que vocês querem, se quiserem falar, podem falar, viu? Fidelis. Oi, Fidelis. Pode falar, Fidelis. Tá fechado, Fidelis, seu. Abri agora. Eu acho também que a caridade é você praticar a caridade, é colocar o coração em ação para exercitar a compaixão e o amor, né? Vivendo bem, justo, né? E ser bom. Porque a caridade é tudo aquilo que você faz bem para você e para o outro. E viver bem também, né? A mesma coisa que você falou agora, né? Se você está enxergando o erro do outro, é porque você também tem o erro, né? Com certeza. Veja o erro do outro, mas não julgue, né? Se você puder dar um conselho e ele escutar, melhor. Se ele não escutar, aí já não é mais problema seu, né? Já é ele que quer ficar no erro. Então, eu acho que a caridade é viver bem. E ele é que vai responder, você já fez sua parte. Sua parte, o importante é que a gente faça a nossa parte. Olha a historinha do beija-flor no índio da floresta. Ele pegava com o biquinho dele uma gotinha de água para vir apagar o incêndio numa floresta. E aí eu não sei, acho que foi o macaco que disse a ele, assim você não vai fazer nada, você não vai apagar, não se engane, você não vai apagar o incêndio. Ele disse, não, eu posso não apagar o incêndio, mas eu fiz a minha parte. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, dentro daquilo que está ao nosso alcance, o mundo vai ficar melhor. Até em pensamento, né? Quantas vezes a gente joga pensamentos ruins para o universo, né? Para a atmosfera do planeta Terra, né? Boa noite, Paulo. E aí, cada vez... Não tá o microfone. Não está o microfone. Pronto, agora. Agora? Agora. Eu estou com uma dúvida. Pode falar. A caridade tem limite? Como? A caridade tem limite? Aí eu lhe faço outra pergunta. Que Pedro fez a Jesus. Quantas vezes eu devo perdoar? É isso que eu estou dizendo, porque às vezes, eu vejo assim, às vezes, porque eu até vi uma historinha até que eu achei até que me convenceu um pouco. Existia um lugar que a pessoa tinha uma vaca, essa vaca dava muito leite, e o pessoal vivia só desse leite, dessa caridade desse leite. Não sei se alguém já do senhor já eu conheço essa história, conheço. Mata essa vaquinha. E a pessoa... Porque às vezes, será que essa caridade, com esse sem limite, a pessoa não pode também... não digo vício, não sei se é vício a palavra, eu não sei. Se a pessoa não pode se acostumar com essas ações assim de assistencialismo, por exemplo. Pois é isso que estava sendo discutido, que no início até eu tinha falado aqui, antes eu já tinha conversado com o pessoal. Veja bem, o problema é do outro. Você vai fazer a sua parte. Se você estiver achando que o que você está fazendo
ao invés de ser benéfico para a pessoa, vai ser maléfico, pense assim, como é que eu gostaria que fosse feito comigo? O que é que eu gostaria? Porque, às vezes, o nosso limite assim, de julgamento, né? Eu posso chegar para dizer assim, eu vou dar 10 cestas a Paulo, então eu vou suportar o que Paulo faz. Eu estou achando que eu estou fazendo caridade com ele. Mas aí eu vou suportar só mais uma vez. Será que não era a próxima que você estava precisando? Então, eu vou ser responsável por mim. E você vai ser responsável por você. Cada um, no momento em que a gente se torna responsável consigo, o outro não me interessa. Porque quem vai responder é ele. Se você está querendo fazer com alegria, fazer o bem, e ele está se viciando, ou seja, lhe enganando, porque no momento em que se torna vício, ele está lhe enganando. Porque se ele não precisa mais, se ele tem outra forma de resolver, e ele não vai, porque você está suprindo ele, simplesmente a ação é dele. Você vai fazer a sua parte. Ele vai receber a dele. Porque uma vez, Madre Teresa de Calcutá disse o seguinte, que a gente diz assim, a gente deve ensinar a pescar. Não é isso? A gente deve ensinar a pescar e não dar o peixe. Aí Madre Teresa disse, mas tem muita gente que não consegue nem segurar a vara. Entendeu? Então, faça de acordo com o seu coração, porque aí a responsabilidade é sua. Você vai responder pelas suas ações. Entendeu? Entendi. Eu tinha outra pergunta. Pode falar. Eu vejo assim, como é que a gente, como é que diz assim, aprende a fazer a caridade para si mesmo? Porque às vezes a gente quer, eu, por exemplo... Espera que eu não ouvi direito. Quando você o quê? Como é que a gente aprende a fazer a caridade para si mesmo? Sim. Porque às vezes, eu vou dar assim um exemplo, eu já deixei de pagar a minha conta de água e de minha luz, porque alguém também tinha a conta de luz, eu fui lá e paguei, achei necessário pagar dele e deixei, apesar de que não teve o corte de energia. Porque às vezes a gente se preocupa tanto com o outro, não é com a forma de... A gente quer fazer... É como se a gente... Assim, vou falar, já foi comentado, a senhora comentou e outras pessoas já comentaram, né, que a gente faz querendo recompensa. Né? E como é que a gente identifica essa caridade com a gente? Porque para praticar o próximo é fácil. Preste atenção, se você pagou a luz de alguém, deixou a sua sem pagar, o que foi que você sentiu? Que emoção você teve disso? É porque eu, no meu caso, eu não sei dizer não. Não foi uma caridade, mas eu não sei se alguém precisa. Você ficou aborrecido com a caridade ou você ficou feliz de ter feito? Entendeu? Você reclamou porque você fez, você cobra da pessoa de você ter pago a luz dele e ter deixado a sua sem pagar. Então, isso é uma coisa de uma reflexão íntima sua, é você responder a você mesmo, entendeu? Porque ninguém vai dizer a você assim, faça assim. Não, isso é você. Isso é você. Como você encarou isso? A beneficência traz alegria para a nossa alma. Quando você fez isso,
qual foi a sensação, a emoção que você teve? Você ficou feliz de ter feito? Ou você ficou achando que, eu sou besta, não devia ter pagado, primeiro tem que ser eu, entendeu? É isso que a gente tem que pensar. Então, se você fez com felicidade, ótimo, que bom. Porque você pode não ter pago a sua luz naquele momento, mas é como você diz, você não ficou sem luz, entendeu? Então, é a gente estudar as nossas reações, o que é que aquilo fez para mim. Porque se eu fiz sem querer fazer, não é caridade. Alguma coisa me levou. Agora, que bom que você fez. De qualquer forma, que bom que você fez. Marilene quer falar. Fale, Marilene. Não, bem, é porque eu tenho um irmão que ele faz as caridades. Uma moça estava me contando que chegou uma pessoa pedindo a ele para pagar a luz dela. Ele estava só com o dinheiro que estava no bolso, ele pegou e deu para ir pagar a luz. Quando saiu a moça que ele deu dinheiro, veio o carro e cortou a luz dele. Ele disse, por mim, Deus proverá, eu faço um gato. E ele não está nem aí. Bel conhece muito ele. Ele faz assim, Paulo. Não está nem aí. Ele disse que depois ele resolve, que ou então um gato vai levando. E ninguém sabe do que ele está fazendo as caridades. Ele é assim. Que bom. Agora, veja bem. Ele fez alegre, feliz. Ele não ficou triste de ter feito. Ele não ficou julgando a outra. Que a gente, às vezes, julgar. Ela não pagou a luz dela porque não quis. Não sou eu que tenho a obrigação de pagar. Não, entendeu? ele vai dar escondido. O importante é a sensação que você fez. É isso que interessa. É o que você fez. Né? É verdade. Forma, com que emoção você fez aquilo. Com que sentimento, o que é que bateu no seu coração quando você teve essa ação. Então, é isso que interessa. É essa beneficência que a gente tem que exercitar. Porque isso é exercício, entendeu? Isso é um exercício. Alguém quer falar mais alguma coisa? Oi, Antônio, fala. Me permita apenas fazer um pequeno complemento, usando aqui um pequenino trecho deste capítulo, né, da beneficência. Isso. E que ele nos diz aqui exatamente o seguinte: somente nos arroubos da caridade encontra a alma ventura e consolação. Então, diante da sua narrativa, meu irmão, a gente percebe, inclusive a nossa irmã, com toda a sua experiência, a sua vivência, lhe dirigiu a pergunta-chave. Você se sentiu feliz? Você se sentiu incomodado? Então, a gente prefere acreditar, conhecendo você ainda pouco, como eu lhe conheço, mas vendo as suas boas intenções, eu entendo que o seu ato, ele foi de caridade verdadeira, porque foi esse arroubo da alma em que você esqueceu de si para poder lembrar e ajudar, socorrer ao seu irmão no tempo certo. Quando desde lá atrás nos trouxe aquela imagem que nos faz refletir que quando temos que discutir o ato da caridade, mesmo que esse discutir seja com a nossa própria consciência, evidentemente que estamos contribuindo negativamente, não estamos vivenciando o verdadeiro ato da caridade e, por consequência, este socorro, ele chegará tarde, como ela bem esclareceu, e isto é a pura verdade, porque hoje a nossa irmã, ela nos
nos trouxe esse tema, fazendo uma questão de nos mostrar de uma forma bem simples, bem objetiva, dentro do que é as mais variadas circunstâncias do nosso viver, dentro de tudo aquilo que a vida nos oferece na nossa relação interpessoal, no nosso convívio com aqueles que são os mais próximos e os demais irmãos, que a toda hora, a todo momento, há ali uma situação que nos envolve, até mesmo pela sabedoria do Pai, a nos testar se todo esse conhecimento adquirido verdadeiramente está sendo válido para nós. Porque quando se é dada a oportunidade de viver amparando-se, trazendo Cristo para aquela situação em que nós estamos envoltos, para não ter dúvida de qual deve ser a nossa ação, o nosso passo, a nossa determinação em benefício do nosso irmão. Então, foi maravilhoso tudo isso e me fez recordar quando ainda criança, ouvindo um irmão amigo que já trazia ali, discutia junto com meus pais a doutrina espírita, eu ouvi, tive a felicidade, quando criança, de ouvi-lo dizer que o segundo pensamento é sempre para desfazer o primeiro pensamento bom. Então, quando você tem um bom pensamento, o segundo vem sempre para desfazer. Poxa, eu vou pagar a luz desse amigo. Ah, não, depois eu vou pagar logo a minha aqui e depois eu vejo lá que eu ajudo a ele. Olha como já desfez o segundo. O primeiro foi o quê? O arrobo da alma. Vou ajudar o amigo, vou pagar a luz dele. Pronto. É nesse que a gente tem que se firmar. Porque Deus vai sempre nos dar, por acréscimo, aquilo que verdadeiramente fazemos por merecer. E tem como fazer por merecer, meus irmãos. Se nós não estamos fazendo ao próximo, se nós viemos para servir e não ser servidos, então parabéns à nossa irmã e parabéns a você, meus irmãos, e a todos que assim como você e outros mais estão vivendo esse esforço contínuo para viver conforme o Cristo nos ensina. Isso é indicação de ser um verdadeiro espírita ou um cristão verdadeiro. Cristão, que é a mesma coisa. Então, vamos agradecer, né, por essa oportunidade. Eu vou deixar para que a nossa irmã Darcy quer falar. Tem duas pessoas querendo falar. Obrigado pela oportunidade e um abraço. Deixa eu ver aqui quem é. Desculpa aí por ter me prolongado. Quem é que quer falar? Deixa eu ver aqui. Boa noite, gente. Não, boa noite, gente. Então, eu não entendi bem essa história da caridade no sentido de, por exemplo, que nem Paulo falou, tem a minha conta e das duas contas, eu paguei a do outro. Eu já penso diferente, porque a gente não tem que amar o próximo como a si mesmo. Qual é o próximo de nós? Somos nós mesmos. Eu que a Valentim falou, eu pagaria a minha e daria um jeito de ver como que eu ia pagar o do outro. Então, eu estou vendo que, assim, que talvez eu não seja tão... Ainda preciso trabalhar muito a caridade, porque se eu tivesse que escolher entre pegar meu gás e do meu vizinho, eu ia pegar o meu. Se eu tivesse que pagar minha conta, eu ia pagar a minha, entendeu? Porque eu aprendi e penso assim, qual é amar o próximo como a si mesmo? Qual é o próximo? Mais próximo de mim sou eu. Então eu ia primeiro eu ia fazer a caridade comigo, depois eu ia pensar como que eu poderia ajudar o outro. Como é seu nome, que aqui não está aparecendo, eu não estou conseguindo tirar. Seu nome é? Dirce. Dirce, pronto. Dirce, veja bem. Isso quem vai dizer é a sua consciência. Ah, sim. Porém, quando a gente diz, olha o que foi que Valentim falou. Ele falou com Paulo se referindo ao arrobo que ele teve. Ele não pensou
Em momento nenhum, ei, vou pagar primeiro a minha. O arrobo dele foi, vou resolver o lado do próximo, do outro, tá? Agora, o que é amar ao próximo como a si mesmo? Veja bem o que foi que eu falei antes, que a gente ainda não sabe amar como Jesus mandou. Se você olhar as atitudes de Jesus, você vai ver, porque será que ele amou primeiramente a si no momento em que ele foi para a cruz? Que ele se permitiu ser crucificado? Será que ele amou verdadeiramente primeiro a si, na hora em que ele começou a ensinar o verdadeiro amor? Percebeu? Aí a gente diz assim, mas a gente não é Jesus. Sim, mas a gente está aqui para imitar os gestos de Jesus, aprendendo com ele. Quando ele diz assim, não julgue, aí você pensa assim, eu gostaria de ser julgada, porque minha ótica de ver você é uma, a sua ótica é outra. A sua necessidade, eu não tenho dimensão, capacidade de julgar os seus sentimentos. Entendeu? Quem julga é você. É por isso que Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados. Porque da forma com que julgardes, serão julgados. Entendeu? Se você ainda acha que você amar ao próximo como a si mesmo, é você se amar primeiro, para depois amar ao próximo, aí o exemplo maior de amor que veio aqui na Terra é Jesus. Aí você diz assim, o que foi que ele disse? O que é que ele quis dizer a mim? A gente leva para si, não para o outro, a si. Que eu preciso amar ao próximo como a mim mesmo. Como é que eu gostaria que resolvessem essa minha situação? Percebeu? Sempre que você tiver alguma dúvida, se coloque no lugar do outro. Como é que eu gostaria que resolvesse isso, se fosse comigo? Fale, Darcy. Um exemplo que seu Antônio falou aí, o primeiro toque, o primeiro pensamento. Isso, o arrobo. O segundo vem para contradizer. Eu lembro aquele exemplo que você citou no início, a moça com uma, como chama, roupa de bison, não sei o quê, uma capa, não sei o quê, para dar aquele que estava necessitando. Deixou para depois. E o depois. Por causa de um conselho errado. Deixou para depois. Aquela atitude boa que ela teve de início, o que aconteceu? A pessoa perdeu a vida do depois. Pois é. Exato. Aí você vai e diz, não, ele perdeu o que tinha que perder mesmo, Deus é quem quis. A gente tem muita forma de, acalmar o nosso egoísmo, entendeu? Tem muita forma de camuflar, de, deixar para lá. Mas a gente precisa ser verdadeira com a gente, né? Então, ninguém vai lhe julgar, ninguém vai dizer a você, a não ser a sua consciência, o que é que você deveria ter feito. Entendeu? Tinha outra pessoa, Marilene está querendo falar isso? Eu não sei. Gente, eu estou no celular, quase não estou podendo visualizar todo mundo. Todo mundo se considera bem-vindo, boa noite, amo todos vocês. E qualquer um querer mais falar alguma coisa, pode falar, acrescentar ou comentar. Pois é. E esse assunto da beneficência nos remete a outros assuntos. Por exemplo, já está chegando o horário, eu sei, mas eu vou terminar dizendo justamente
o que Emmanuel disse. Nós somos responsáveis por todo mal que ocorra pela falta do bem que deixamos de fazer. Então, qualquer mal que ocorra a alguém pela falta do bem que eu podia ter feito e não fiz, eu sou responsável. E muitas vezes a gente não se sente responsável e muitas vezes a gente nem sabe que fez mal ao outro, simplesmente porque deixamos de fazer o bem. Então, que esse assunto nos leve, do Evangelho, nos leve a refletir, a que quando a gente faça uma atitude, que a gente tenha esse arrobo, como bem falou Valentim, que a gente fique feliz conosco. Que a gente, e se a gente ainda não tem, a gente não vai se sacrificar, nem vai achar que não é caridade. Não. Você ainda não pode fazer isso, não consegue fazer, mas você com certeza faz outras coisas. Então, também a gente tem que ser caridoso com a gente, mas não se enganando. Não é, eu fazendo assim, eu não estou fazendo, não. Eu não tenho condição ainda de fazer nesse nível, mas tem outras coisas que eu já consigo fazer. Né? É isso que é importante, não deixe de fazer o bem. Sempre. Por mais que dúvida que você tenha, faça o bem. Sem olhar quem. Alguém ainda quer falar alguma coisa, quer dizer mais alguma coisa, que se não, eu vou fazer a prece, né, de encerramento. Então, vamos lá. Divino amigo e mestre Jesus, ampara-nos sempre, ajuda-nos a cada dia, a cada instante, sermos melhores do que fomos anteriormente. Que tenhamos a disposição de servir. Que tenhamos a alegria de fazer a felicidade de alguém. Que essa energia da caridade nos leve a elevar o nosso pensamento através da oração àqueles que estão doentes, aos lugares que se encontram em guerra, que o monstro da guerra desapareça da terra, que dê alívio àqueles que estão sofrendo, angustiados, que console o coração das mães, que ampare seus filhos. Ajuda-nos, Senhor, hoje e sempre, a sermos melhores a cada dia. Que assim seja.